Anderson, Aniele, estão me ouvindo bem, né? Áudio chegando bom aí, perfeito. Esperar aqueles 2 minutinhos aí pra gente começar a live. Quem quiser, quem pegar aí um papelzinho, vamos ter aquelas definições que a gente passa, como sempre em todas as lives, né? Essa live ela foi um pedido da Loura Luana, que entrou aí agora. Então, quem tiver aí algum pedido sobre algum tema relacionado à prevenção, à segurança, à emergência, pode pedir, pode falar. E aí a gente faz aí uma live em um outro dia, atendendo aí ao seu pedido. Você que acompanha sempre a gente aí. As quintas-feiras é constante, aquela data fixa, mas durante a semana nós podemos fazer outras lives com temas e assuntos sugeridos aí por vocês. Boa noite, Woody, seja bem-vindo, meu irmão, meu patrão forte. Daniela e Cristina, seja bem-vinda. Então, como eu disse, essa live foi um pedido da Loura Luana, que está aí, sobre segurança com eletricidade. Então, se você tiver algum assunto que queira que a gente fale, comente, enfim, é só falar aí que a gente planeja. Lembrando, quinta-feira nós estaremos aqui novamente com a enfermeira Gisele, né, de anteontem. Nós estaremos falando de organização da posologia da medicação destinada aos idosos, segurança com idosos, né? Então, na quinta-feira nós estaremos falando sobre isso. Na outra quinta-feira, né, daqui 15 dias, ou seja, aliás, será na quarta-feira, dia 29, anote aí na sua agenda, dia 29 de julho, nós estaremos aqui com uma enfermeira especialista em MOP, em doação de órgãos, e nós estaremos aqui falando sobre a importância da doação de sangue, o que acontece com o teu sangue quando vai para a pessoa que está recebendo a transfusão, quando que teu corpo se recupera, como teu corpo se recupera, qual a periodicidade de doação, enfim, informações relacionadas à doação de sangue, que nós estaremos falando aqui no dia 29/7, é uma quarta-feira, no mesmo horário. Boa noite, Sol, boa noite, Wagner, Ana Paula. Bem, vamos começar aí a nossa live, certo? Para quem não me conhece, sou Everton Marcelo, sou instrutor na área de emergência, sou bombeiro civil, técnico em segurança do trabalho e estamos aí nessa jornada de emergência, prevenção, segurança já há cerca de 16 anos, né? Andamos aí um pouquinho aí o Brasil estudando e falando sobre isso. Boa noite, BPC Flávio Lima, boa noite, Sol. Enfim, então atendendo ao tema de hoje, a solicitação da Loura Luana, falamos então sobre segurança com eletricidade. Bom, a primeira coisa então para a gente entender o ponto principal da eletricidade em relação ao nosso corpo é o choque. Então, para quem pegou o seu papelzinho aí, escrevam a definição de choque. O que é o choque? O que é o choque elétrico, né? Porque o choque pode ser polêmico, choque séptico, choque neurogênico, choque cardiogênico. Mas o choque que eu quero tratar aqui é o choque elétrico, ok? Então, o que é o choque elétrico? O choque elétrico nada mais é do que uma corrente elétrica passando pelo nosso corpo. Então, a corrente elétrica passando pelo nosso corpo, isso denomina-se choque elétrico, ok? Então, a corrente elétrica passando pelo meu corpo denomina-se choque elétrico. E qual é a gravidade disso? O que é que a corrente elétrica pode fazer em meu corpo? Quais são os males? Quais são as consequências? Agora a gente começa a entrar nesse emaranhado de informações, mas importantíssimas. Antes de me aprofundar, vamos falar um pouquinho na sua casa. Como é que você previne um choque elétrico? Existe boa noite, Antoniel, boa noite, Valdo, Anali.
Como é que nós prevenimos um choque elétrico? Ora, não se expondo à corrente elétrica, não se expondo à energia elétrica. Mas como é que eu vou controlar essa condição de não me expor à corrente elétrica, à tensão elétrica, se eu não a vejo? De fato, a energia elétrica nós não vemos, nós não sentimos cheiro, nós não a percebemos. E aí, só fazendo um adendo, eu só consigo ver a energia elétrica quando ela abre um arco voltaico ou um arco elétrico. Aí eu consigo ver. Mas fora esse contexto, eu não vejo, eu não percebo, ela não tem cheiro, ok? E aí como é que eu faço esse controle em casa? Quem que nunca tomou um choque no chuveiro quando vai tomar um banho? Não é? E o que é aquele choque no chuveiro? Nada mais é do que uma fuga de corrente elétrica, que pode ocorrer em várias tomadas, em vários circuitos. Então, como é que eu previno de levar um choque na minha casa ou em qualquer lugar? Hoje existe um equipamento chamado, tem o DR, o DDR, o IDR e o MDR. Então, DR, IDR, DDR e MDR. São 4 equipamentozinhos, né? Eu vou chamar de equipamento, mas posso chamar de circuito, posso chamar de gerenciador de segurança, enfim. Esses equipamentos, a finalidade deles nada mais é do que fazer com que o disjuntor, que é um dispositivo que protege, que manda, que deixa com que a energia passe pelo fio e chegue no teu equipamento. Então, a energia vem da rua, passa pelo disjuntor, e do disjuntor ela vai pelos fios, do teu quadro lá de distribuição, tem teu quadro de disjuntores, a energia passa pelo fio e vai para alimentar a tomada onde você liga teu micro-ondas, teu videocassete, tua radiola, teu radiogravador, não é isso aí, Udi? Teu receptor de internet, teu receptor de TV a cabo, teu computador, enfim. Então o disjuntor, ele faz ele permite que a energia chegue na tomada que vai alimentar o teu equipamento. E quando há uma sobrecarga, ele desarma, protegendo o circuito, as instalações. Porém, a tensão dele, a amperagem de trabalho dele é alta. É 5 amperes, é 10 amperes, é 15 amperes, é 20 e aí sucessivamente. E qual é a importância da gente entender isso com relação ao choque? Porque o choque para nós, ele já começa a fazer um efeito, já sinto a contração muscular quando a corrente no meu corpo ela está na casa de 11 a 30 miliamperes. E o que é isso? Nada mais é do que 1 ampere é 1000 miliamperes. 1 ampere é 1000 miliamperes. Então, de 0,11 a de 0,1.1 a 0,3 ampere, o meu organismo já sente o formigamento, ok? Então o DR ele vai trabalhar na casa dos 10 miliamperes. Então se um disjuntor vai desarmar para proteger uma tomada que alimenta lá alguma coisa na tua casa, ele vai trabalhar um mínimo em 5 amperes, o DR vai desarmar na casa de 10 miliamperes, ou seja, 0,5. Okay? Então a coisa mais importante para você ter na sua casa e proteger de choque elétrico é instalar os DRs, ok? Não vou entrar aqui no cálculo, não vou entrar na regra de instalação do DR, do DDR, do IDR ou do MDR. Para isso você deve consultar um eletricista bom, ok? Não um pedrista, não um cara que faz a manutenção lá de todo mundo, mas não tem curso, não sabe fazer cálculo, não. Um eletricista de verdade. Se você tiver essa necessidade, contrate um e ele vai fazer o dimensionamento da tua casa e isso protege então do choque. Para você ter uma ideia,
De 0 a 10, eu tenho o limiar de sensibilidade. De 0 a 10 miliampere é o meu limiar de sensibilidade. É quando eu sentiria um formigamentozinho de uma corrente elétrica passando pelo meu corpo. De 11 a 30 miliampere, eu já teria a contração muscular. De 31 a 50 miliampere, eu já teria queimaduras. Possível parada respiratória. De 51 a 100 miliampere, eu já tenho uma situação mais crítica de fibrilação ventricular, de parada cardíaca. Ok? Então, só ter o disjuntor na sua casa, ela vai proteger as suas instalações, não vai impedir que a sua casa pegue fogo por um curto-circuito. Joia? Mas o que protege de choque é esses equipamentos: DR, IDR, DDR ou MDR. Joia? Beleza. Vamos adiante. Aconteceu o choque. Está lá preso na corrente elétrica, levando aquela descarga. Boa noite, Marcele. Boa noite, Thelma, Luciana, Andrade. Acho que é isso aí. E boa noite, Cris. Sejam bem-vindos. Então, quando eu levo um choque, qual é a primeira coisa que que alguém deveria fazer? Ou você vê alguém levando uma descarga elétrica, qual é a primeira coisa que deve ser feito? A primeira coisa é desligar o disjuntor. Desligar o disjuntor. Nunca, em hipótese alguma, vá empurrar aquela pessoa, vá puxar aquela pessoa, vá tirar ela com as suas mãos. Nunca. Por quê? O nosso corpo, ele é condutor de eletricidade. Então, se uma pessoa estiver levando um choque e você for puxá-la, você também vai estar recebendo aquela descarga elétrica. Ok? Então, nunca vai empurrar aquela pessoa. Joia? A primeira atitude, a primeira e a mais importante é desligar o disjuntor. Desligar o disjuntor. Ah, mas se eu não sei onde que fica o disjuntor, Everton, não é na minha casa, eu estou na casa de um amigo, eu estou no restaurante, estou numa lanchonete, enfim, eu não sei onde fica o disjuntor. Aí sim, como medida paliativa, como em segundo plano, você pega algo não condutor de energia. Um cabo de vassoura, ou a vassoura propriamente dita, um rodo, uma madeira, um lençol grosso, um cobertor, enrola, faz uma trança e dá uma pancada na mão ou na região que estiver tocando aquele circuito energizado. Boa noite, Regis. Então, falhando, infelizmente eu não tenho como controlar isso, Marcele, porque aí é questão da internet. Todos estão me ouvindo bem? Além de Marcele, que está dizendo aqui que está falhando, tem mais alguém que não está me ouvindo bem aí? Ah, voltou, beleza. Então realmente é sinal de internet. Ok? Então você vai empurrar a pessoa do ponto que está em contato, o ponto onde está energizado, você vai tocar ali e empurrar aquela pessoa. Ok? Não vão fazer como um colega, aí, alguns anos atrás, né, eu ministro cursos de segurança com eletricidade há algum tempo, e em um determinado local, o camarada disse que tinha um colega lá de trabalho levando um choque, ele pegou uma pá e deu no peito do camarada, meteu a pá lá no peito do cara, o cara caiu, assim, não morre pela eletricidade, mas morre pela pancada, né, pela agressão. Então, coloca aqui e empurra. Certo? Não é também colocar, não, porque se esse objeto estiver úmido, você vai levar choque do mesmo jeito, mesmo a madeira não sendo condutora de energia, ok? Mas ela vai estar úmida e a água é condutora de energia. Então, vai lá e dá um impacto rápido para que essa pessoa se desloque do campo elétrico. Ok? Então, recapitulando, se você avistar alguém levando um choque, a primeira coisa, desligue o disjuntor, desligue a energia elétrica. Se você não sabe onde que está, porque é um lugar que não é a sua casa,
procure algo não condutor, empurra essa pessoa, ok? Perfeito. E se for na rua? E se for na rua? Boa noite, Érica, seja bem-vinda. E se for na rua? Não faça nada além de pedir ajuda. No caso aqui do Rio Grande do Norte, é ligar para Cosern. Aí em Pernambuco, ligar para a CELP. Se alguém de São Paulo estiver me assistindo, lá em São Paulo é a Eletropaulo. E cada estado tem a sua companhia do abastecimento elétrico, ok? Então, a única coisa que você deve fazer é ligar para essa companhia, informar o que está acontecendo e, em segundo lugar, ligar para o Corpo de Bombeiros, porque essa pessoa, ou para o SAMU, Bombeiros 193, SAMU 192, ligar e pedir ajuda, porque essa pessoa certamente ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar ser transportada para o pronto-socorro. Boa noite, Danusa, seja bem-vinda. Então, isso. Na rua, não faça nada. Ligue para a Cosern, ligue para o Corpo de Bombeiros ou SAMU. Se possível, dependendo de onde for, sinalize de alguma forma. E o mais importante, mantenha a sua distância a não menos de 4 metros da pessoa e do cabo lá, do fio caído sobre essa pessoa. Não menos de 4 metros. Por quê? Há instantes eu falei sobre arco voltaico e arco elétrico. No Brasil existem as normas regulamentadoras e existe a norma regulamentadora número 10. Então, que nós chamamos, abreviando de NR10. E essa NR10 ela versa sobre segurança nos trabalhos com eletricidade. E em seu anexo 2, ela vai falar sobre os distanciamentos de segurança, justamente pela questão do arco voltaico. E o que é o arco voltaico, ou arco elétrico, ou arco magnético? Imagine aí a figura de um arco, ou seja, isso aqui, a figura de um arco. Então a figura de um arco, aqui está o fio e aqui está o arco. Então isso quer dizer que essa área aqui está energizada. Se eu diminuir essa distância, eu vou ser eletrocutado mesmo não tocando no fio. E aí se é um arco, esse é um arco vai ser para cá, vai ser um arco para cá, vai ser um arco, vai ser um círculo. Ao redor do fio, ao redor do cabo, vai ter um círculo de energia, onde que qualquer pessoa que avance essa distância vai ser eletrocutado. Professor, se for, no caso, em um carro estiver sendo eletrocutado. Regis, veja só, boa sua pergunta. Circulou um vídeo há um tempo atrás aí pelas redes sociais mostrando uma situação semelhante a essa. A primeira informação é: não saia do carro, porque o carro, através das rodas, faz um sistema de proteção de aterramento e não deixa com que a eletricidade te eletrocute, aliás, te dê o choque, tá? Faça a eletrocução em você, desde que você não toque nas superfícies do carro, nas partes férreas, metálicas do carro. Agora, se porventura o carro começar a fumaçar, você começar a sentir cheiro de queimado, está demorando para a Cosern chegar, está demorando para a ajuda chegar, aí nesse mesmo vídeo ensinava-se o seguinte: abrir a porta e sair com os 2 pés juntos, saltitando com os 2 pés juntos. Boa noite, Kiane, seja bem-vinda. Então, saltitar com os 2 pés juntos. E por que não abrir os pés? Porque quando você abrisse os pés, você iria abrir um arco elétrico entre as suas pernas. Então, quando você pisa no campo energizado com os 2 pés estando calçado, claro, você vai entrar no mesmo potencial de eletricidade que está aquele campo ao seu redor. Joia? Por isso que saltitando com os 2 pés juntos. Pegue o exemplo dos pássaros. Tem lá 2 fios, quando os pássaros vêm, eles pisam, eles pousam no mesmo fio, eles não abrem as pernas, uma perna em um fio e outra perna em outra, ok? É mais ou menos isso aí. Joia? Boa noite,
Ingridu, sei lá. Seja bem-vindo de qualquer forma. Ok? Então vamos lá, avançando. Desarmo o disjuntor se eu souber. Se eu não souber, pega alguma coisa não condutora, empurro a pessoa. Se for em ambiente doméstico, ou numa loja, ou no restaurante. Se for na rua, ligo para a COSERN, ligo para o bombeiro ou para o SAMU. Sinalizo se der. Essa sinalização e o seu posicionamento não pode ser inferior a 4 metros de distância. Joia? Beleza. Essas informações a gente vai buscando na NR10, na NBR 5407, 5410, 5419. São normas que se relacionam com o contexto elétrico. Muito bem. O choque foi inevitável. Tirei a pessoa da corrente elétrica, seja desligando a energia, seja empurrando ela, e não foi na rua. Estou falando agora dentro da sua casa, no restaurante, no comércio, enfim. Joia? Na rua, não faça nada além do que eu já disse, ok? É isso. Se o do bombeiro demorou a chegar, chegou a COSERN, desligou a energia, disse que ali já está sem risco de energia, se você tem conhecimento de primeiros socorros, a sequência de atendimento é essa que eu vou começar a listar caso a caso, ok? Então vamos lá. Não existe mais o risco elétrico, mas a pessoa está lá. Joia? Primeira coisa, você não precisa mais fazer avaliação de cena porque não existe mais o risco elétrico. Joia? Você agora vai avaliar o paciente, aquela pessoa que levou choque. Se ela está consciente, e não tem sangramento, e se ela está consciente ela fala, pergunte o que é que ela sente, se ela está sentindo dor, dialogue com a pessoa. Tudo muito mais fácil. Agora, se ela estiver inconsciente, é porque essa corrente que passou pelo seu corpo, ela durou o suficiente para gerar um problema. Essa corrente circulando no seu corpo, ela teve uma amperagem e uma tensão. Tensão é 127, 220 volts. Amperagem é 1, 2, 3, 4, 50 amperes. Ok? Então, dependendo da tensão, do tempo, da amperagem, do caminho que essa corrente elétrica fez no corpo, por onde ela entrou, por onde ela saiu, qual o caminho que ela fez? Mão direita, mão esquerda, mão direita os pés, cabeça, pé, mão, cabeça, cabeça, mão. Qual o caminho que essa corrente elétrica fez? Então são fatores que vão determinar qual a gravidade que essa corrente elétrica ao passar pelo corpo vai gerar. E um outro fator que é muito crítico é se a pessoa estava úmida ou se a pessoa estava num local com água. Como é possível de detectar quando temos fuga de corrente em tomadas? Em tomadas é um pouco difícil, Aniele. É mais comum no chuveiro, quando você toca no chuveiro e recebe aquele choquezinho, aquele formigamentozinho. Tá? Em tomada, se o fio, a tomada já estiver muito gasta e tiver alguma coisa do pino ou da fiação aparente, e ao colocar, pode ser que você sinta ali um formigamento, uma beliscadinha do choque, mas não é muito comum. Em um aparelho, pode ser também que ocorra da mesma forma que eu citei em relação à tomada, ok? Mas não é tão comum. O choque ele pode ser fase neutro e fase terra. O choque ele pode ocorrer de duas formas: entre fase e neutro e entre fase e terra. Fase neutro é quando você toma o choque na carcaça do aparelho. E fase terra é quando você toma o choque advindo de uma fuga da corrente elétrica também. Ok? Mas vamos lá às consequências agora do choque elétrico acontecendo. Seja bem-vindo, Wellington, Jean, sejam bem-vindos. Então, está recebendo o choque, beleza? Depende daqueles fatores que eu já falei: tensão, amperagem, tempo, umidade, percurso da corrente elétrica. Eu posso ter aí diversas gravidades. E essa pessoa ela está inconsciente. Não tem perigo nenhum, ok?
está inconsciente. A primeira coisa que eu faço então agora é checar pulso e chamar a pessoa. Checar pulso e chamar a pessoa. Checar pulso e chamar a pessoa. Joia? Qual o pulso que se checa? Carotídeo. Faz as duas coisas juntos. Checa o pulso e chama a pessoa. As duas coisas juntos. Se ela não responde, mas tem pulso, ela está desmaiada. Ok? Deita essa pessoa para o lado direito. Ou melhor, para o lado esquerdo. Deita a pessoa de lado para o lado esquerdo. Nas tomadas, Everton apresenta passagens de corrente elétrica nos parafusos? Não passa sol. Tá ok? Agora pode ocorrer se na hora de montar a tomada, deixar o fio de cobre passando muito do encaixe e dobrar ele. Ok? Aí pode ser, mas é muito difícil. Quem faz isso, se sabe o que está fazendo, vai colocar o cobre no tamanho certo, vai apertar o tanto certo, então praticamente é impossível de acontecer. Mas, ou melhor, não é possível de acontecer, mas não é impossível. Depende de quem está montando. Ok? As consequências de um choque elétrico, quais são? Estou entrando nisso agora, Daniel. Então é o seguinte, essa pessoa então ela pode ter a parada cardíaca, pode ter a fibrilação ventricular, pode ter parada respiratória, pode ter apenas um desmaio, pode ter sangramentos advindos de quando ela cair, ela pode colidir contra alguma superfície ou bater alguma região do corpo numa área que seja cortante. Então pode ter sangramentos, hemorragia, ferimentos, fraturas, entorses, luxações, traumas crânioencefálicos, traumas na coluna. Então, a quantidade de coisas que pode acontecer a partir de um choque é muito grande, ok? Por isso, gente, vale muito a pena você colocar DRs na sua casa. Vale muito a pena consultar um eletricista bom e colocar DRs na sua casa, ok? Vamos voltar aqui à avaliação dessa pessoa. Está lá no chão, chequei pulso, chamei, não respondeu, mas tem pulso. A gente considera então o desmaio, coloca ela deitada para o lado esquerdo. Seja bem-vindo. Enfim, não dá para entender aqui, eu só vejo a Ceci Cordeiro. Seja bem-vinda. Coloca ela para o lado esquerdo, beleza? Mas aí ao checar o pulso e ao chamar, ela não responde e não tem pulso. Se não tem pulso, ela está em parada cardiorrespiratória. E o que é que eu tenho que fazer? Se eu sou um profissional de emergência, se eu tenho algum dispositivo de barreira, seja uma máscara pocket ou Pratic ou face shield, eu vou fazer, e eu estiver sozinho, independente agora de eu ter esses acessórios, eu vou fazer só as compressões. Mas se eu tiver com mais alguém, ou chegar alguém que seja também da área de emergência, a gente começa a se revezar entre compressão e insuflação. Joia? E qual é a quantidade? Se eu estou só, eu vou fazer só compressão torácica, eu vou fazer compressões torácicas ininterruptas, até que eu canse, até que a vítima recobre a consciência ou esboce qualquer reação de que voltou a ter circulação espontânea, ok? Ou uma equipe de emergência chegue e assuma a vítima, ou um médico ateste o óbito. Enquanto nenhuma dessas 4 causas acontecer, eu continuo fazendo a reanimação cardiopulmonar, sem insuflar, porque eu estou sozinho, independente se eu sou profissional ou não da área da saúde, tá claro? Agora, eu estou comprimindo, eu estou sozinho, chegou alguém que fala assim, meu irmão, eu sei fazer RCP, eu sou socorrista. Começa a se revezar com essa pessoa. Beleza? E aí é compressão e insuflação. E qual que é o ciclo? 30 compressões para 2 insuflações. 30 compressões, 2 insuflações. E segue. A cada 5 repetições, troca de função. Quem está comprimindo vai insuflar, quem está insuflando vai comprimir. E isso vai acontecer até que os dois se cansem, a vítima retorne em circulação espontânea, um médico ateste o óbito ou uma equipe assuma esse paciente. Isso em caso de parada cardiorrespiratória, que é diagnosticada pela ausência de pulso carotídeo, que é a ausência de movimento
de pulso carotídeo, ok? Voltando tudo, chamei, chequei pulso. No ato de eu chamar, ela já recobrou a consciência. Ótimo. Pergunto se ela está sentindo alguma coisa. Onde é que se ela está sentindo dor e onde? E aí onde ela disser que está sentindo dor, são regiões que eu devo avaliar. Ok? Beleza. Voltando de novo. Chamei e chequei pulso. Não tem pulso e ela não responde. Considero parada cardiorrespiratória. Se eu não chamei ainda a emergência, foi dentro de um estabelecimento, a hora que eu peço para chamar o socorro especializado, o SAMU ou o bombeiro, eu aviso para trazer um DEA. Por quê? Dependendo daqueles fatores se falados antes, essa pessoa pode estar em fibrilação ventricular. E é uma situação que ocorre no coração onde a reanimação, a RCP, não resolve. As massagens, as manobras, as compressões torácicas só vão resolver o quadro de assistolia. Ok? Só assistolia. E quando o coração está fibrilando ou em taquicardia ventricular sem pulso, o que resolve é o choque, é o desfibrilador. Ok? É o desfibrilador. Ponto. Chamei essa pessoa, chequei o pulso. Boa noite, Alexandro. Boa noite, Adilson. Boa noite, Quirino. Alagoas aí, Piranhas. Tô chegando aí, moçada. Vem, tô aí com vocês. Quirino, tá chegando também nossa data aí. Em breve estarei aí em Pedra com você, hein? Chamei, chequei o pulso. Ela respondeu, abriu os olhos. Pergunto onde que está doendo. Pergunto o que ela está sentindo. E vou averiguar. Tem queimaduras. Preste muita atenção agora. Queimaduras. Preste muita atenção. Em 2014 ou 2013, se eu não estou enganado, a Sociedade Brasileira de Queimados, em 2013 ou 2014, a Sociedade Brasileira de Queimados editou um protocolo específico para tratamentos de queimados em primeiros socorros. Por quê? Porque só naquele ano houveram cerca de 14 mil mortes de pessoas queimadas, ok? Por causa do primeiro socorro não adequado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que passar um unguento qualquer, pó de alguma coisa, leite de mamão, colocaram folha de alguma coisa, levaram para a benzedeira, jogaram, colocaram óleo, colocaram manteiga, colocaram pasta, colocaram café, açúcar. O spray de queimadura que você usa, a pasta d'água de queimadura que você usa, o sulfato de alumínio para queimadura que você usa, se você foi no médico, o médico receitou para você. Não ofereça ao seu amigo, porque o seu amigo pode ser alérgico e o seu amigo vir a ter uma complicação por intoxicação. E se for leve, beleza, mas e se for grave? Ele poderia evoluir para um choque anafilático, ok? Então, em 2013 ou 2014, a Associação Brasileira de Queimados editou um protocolo específico por causa desse contexto. Então, o que é que nós fazemos em queimadura? Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Boa noite, Ever, boa noite, Adilson, que ideia está ligado também nas lives do nosso instituto. Opa, isso aí, Adilson está sempre aí. Gente, vocês que entraram agora, no início da live eu disse o seguinte: o dia fixo das minhas lives é quinta-feira, com os assuntos que eu escolho. Mas os outros dias, essa live aqui, por exemplo, foi solicitação de uma pessoa que acompanha sempre nosso trabalho aí, a Loura Luana, que está aí assistindo. Então, se você tem algum assunto que você queira que a gente fale, manda aí nos comentários e a gente planeja uma live em um outro dia, como hoje, por exemplo, e a gente vai estar aqui falando para vocês, ok? Vamos interagir, vamos levar conhecimento aí
de segurança, de prevenção e de atendimento para as pessoas e o mais importante, de forma gratuita, sem vir depois com vender nada depois aí. Aqui é as claras. Joia? Porque pensa uma coisa que está enchendo o saco já, esse negócio de tudo, todo mundo é instrutor, todo mundo agora vende curso, todo mundo vende o conhecimento. Mas e a vocação disso, de ensinar gratuitamente, de ensinar com prazer, sem pensar em estar vendendo depois? Mas aí é cada um com seu cada um. Enfim, vamos voltar aqui. Queimadura. PHTLS, 8ª edição, já veio essa atualização, acho que 8ª ou 7ª edição já tinha essa atualização. Queimaduras de grandes superfícies, não coloque compressa fria. Antes a gente tinha aquele entendimento de queimadura, água, queimadura, frio, já coloca frio, para que o frio resfrie o que está queimando e venha o alívio da dor. Joia? Porém, quando eu tenho uma queimadura de grande superfície, eu tenho uma grande quantidade de células mortas. Células que regulam a temperatura, mortas. Célula que quando o nosso corpo está com frio, faz com que a gente trema para gerar calor. Células que quando a gente está com muito calor, faz com que a gente transpire para regular a temperatura. E quando eu tenho um agente causador de uma queimadura de grande extremidade que matou essas células, o meu organismo perde essa capacidade termorreguladora de equilibrar a temperatura interna corpórea. E aí eu vou lá e coloco uma compressa fria. Essa compressa fria poderá, dependendo da extensão da área corpórea, dependendo de onde foi, principalmente o cuidado maior é tórax e cabeça. Eu coloco uma compressa fria, eu posso evoluir esse paciente, essa vítima, para uma hipotermia, ok? Então veja que na edição 2007, se não estou enganado, o PHTLS já trouxe essa informação com atualização em relação ao protocolo de 2006, o controle da hipotermia. E qual é a grande importância de se prevenir a hipotermia? Lembra que na avaliação primária do PHTLS, ele já tem lá o controle de hipotermia. Na avaliação antiga da American Heart, antes de ser CAB, também já falava do controle de hipotermia. Por quê? Porque a hipotermia é um dos 5 Hs de causas de parada cardiorrespiratória. Ok? Então, Everton, no caso de uma queimadura, compressa seca. Compressa seca. Joia? Agora veja lá a regra. Eu estou falando de compressa seca ser uma área grande queimada e principalmente se essa área é tórax ou cabeça. Ah, eu tive a perna inteira queimada. Você pode fazer uma compressa fria. Eu não tenho órgão nobre envolvido. E aí vamos acrescentar mais alguma coisinha aqui que não vai ser uma regra, mas vai de caso a caso, de lugar para lugar e de quem está atendendo. Se você está próximo de um hospital, se é um dia de domingo que você possa colocar essa pessoa no teu carro, ok? Não vai ter trânsito. Se você está perto do hospital que a distância percorrida vai ser pouca e você vai chegar rápido com essa pessoa no hospital. Então tem alguns detalhes que vai determinar se você vai usar uma compressa seca ou uma compressa fria. Lembre, se você tem conhecimento, use o equilíbrio. Se você não tem conhecimento, sinalizou, chamou, ligou para a COSERN, ligou para o Corpo de Bombeiros, sua ação acabou aí. Não ofereça mais nada, porque o que você fizer a partir daí, se você é leigo e não tem conhecimento, você poderá atrapalhar ou a recuperação dessa pessoa ou até a vida dessa pessoa. Boa noite, Edinaldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Stephanie. Sejam bem-vindos. Beleza, gente? Continuando aqui, então, com relação à queimadura. Algumas áreas importantes da gente entender o que fazer diante de uma queimadura. Quando eu tenho queimadura em região de mãos, quando eu tenho queimadura em região de orelha, quando eu tenho queimadura que pega as nádegas, o bumbum literalmente,
eu devo fazer compressa fria e colocar, antes de eu cobrir, eu devo colocar aqui, ó, entre os dedos, gaze umedecida. Vamos lá. Agora eu estou falando de compressa molhada. Para não ficar aí meio que confuso em quem não é da área da saúde, não podemos colocar compressas frias quando eu tenho uma região grande do tórax queimado, quando eu tenho a cabeça queimada. Ok? Aí eu uso uma compressa seca, um pano limpo seco. Joia? Se eu tenho extremidades, perna, braço, eu posso fazer compressa fria. E aí lembrando, se o hospital fica perto de onde eu vou levar essa pessoa, se é um domingo, principalmente, joia? Então, com mais molhada entre os dedos e depois eu com a atadura molhada. Se tiver soro, melhor ainda, Daniel. Se tiver soro, melhor ainda. Ok? Não tendo soro, a água. Joia? Enfaixo com a atadura umedecida e aí levo para o hospital. Se a queimadura foi na região da cabeça, pegando aqui a orelha, eu vou ter que colocar uma gazezinha umedecida aqui, porque senão, a hora que eu proteger e a orelha grudar, depois vai ser muito doloroso para a pessoa para soltar o lóbulo da orelha. Então, coloca uma gazezinha úmida e faz o curativo o mais oclusivo possível, não compressivo, oclusivo, ok? Olha lá, compressivo eu comprimo, oclusivo eu só cubro, ok? O compressivo eu comprimo a região quando é situações de hemorragia, oclusivo eu só cubro, beleza? Na nádega, molhou, queimou, tem que investigar. E aí, meu irmão, se você é leigo, não faça nada. Se você é socorrista, se você é profissional de emergência, é o profissionalismo que impera. É uma mulher que está queimada, é bonita, tem o bumbum empinado, é redondo. Você não vai olhar nada disso. Você vai olhar que ali é uma vítima que precisa de ajuda e você é um socorrista que tem a ajuda para aquela pessoa. Ok? Protege a região, protege a região. Tudo isso vai ser útil e vai ajudar essa pessoa no seu tratamento e na sua recuperação. Beleza? No ato desse choque, essa pessoa veio a ter fraturas, entorse ou luxação, independente de onde for, segue a regra de mobilização. Se é na articulação, restringe o movimento da extremidade da área, ou seja, se é numa articulação, membro abaixo e membro acima. Se é no membro, articulação e membro abaixo, articulação e membro acima. Passa atadura em tudo isso para que não se mova, porque se mover o tendão, repuxar o músculo e o músculo mover o osso, vai ter essa fratura possivelmente exposta. Ok? Então, mais do que fazer, é saber o que fazer. Hoje em dia está uma moda, né? Há um tempo atrás não se falava tanto disso. Eu tenho só visto aí nas redes sociais, nas lives, um termo novo que criaram agora, que é alguma coisa relacionado a preferência, princípio e preferência. Princípio e preferência. Todo mundo agora falando princípio e preferência, é uma moda. Ok? Beleza. É uma regra? Não. O princípio deve ser obedecido sempre. Preferência, quando dá. Não tem essa de, minha preferência é essa. Não. A sua preferência é se você mantém o princípio intacto. Ok? Então você que está aí me assistindo ou que vai me assistir, se você é da área de emergência, se você tem um bom conhecimento e amplo, você entende o que eu estou dizendo. Se não, exemplo, você vai fazer uma reanimação cardíaca, 2 joelhos no chão e ponto. Não tem um joelho no chão e um outro flexionado. Você não vai conseguir fazer a compressão com a força que ela deve ter.
Não existe. E existe uma série de outros casos que não se aplica. Princípio e preferência. É o princípio e o procedimento e ponto. Beleza? Dentro de tudo isso aqui, tá? Nunca se esqueça de uma coisa, tá? Eu esqueci que eu estou falando aqui para muita gente leiga também, que não é da área de emergência. Você só faz alguma coisa se você tiver luvas. Se você não tiver luva para proteger a sua mão, mesmo você que é profissional da área de emergência, ou que é técnico de enfermagem, ou que é bombeiro militar ou civil, enfim, você só faz alguma coisa se você tiver luva. Por quê? Qualquer liberação de secreção dessa vítima, de fluido corpóreo dessa pessoa, se você tiver uma via aberta, ou seja, uma cutícula aberta, cortada, um ferimentozinho mínimo, uma rachadurazinha na ponta do dedo, que você não sente, não percebe, mas se você tiver contato com secreções da vítima, você poderá vir a ser infectado. Joia? Qualquer xixi, cocô, saliva, lágrima, urina, fezes, qualquer secreção. Beleza? Muito bem. Para fechar então esse nosso breve assunto, essa nossa breve live sobre emergências com eletricidade, eu vou só acrescentar aqui um ponto que é muito corriqueiro, que são os choques em chuveiros, né? E as sobrecargas nos chuveiros. Então eu quero te dar uma orientação para você entender quando a tua instalação elétrica ela está em risco, ok? Vamos lá. Você ligou o chuveiro, de repente o disjuntor desarma. Pá! O chuveiro ficou frio. Você ligou o chuveiro, não desarmou, mas a tua iluminação ela oscila, ela dá ela não pisca, mas ela dá aquela escurecida e volta, o meu chuveiro é frio, mas quando eu ligo o micro-ondas isso acontece. Quando a minha esposa liga a chapinha, isso acontece. Quando liga o secador, isso acontece. Quando liga a churrasqueira elétrica, isso acontece. Por quê? Tudo isso são equipamentos que funcionam à base de resistência. E tudo que é a base de resistência tem uma potência de consumo alta. E o que é a potência de consumo? É o valor que vai estar lá no seu equipamento, logo em seguida de watts. Então vai ter lá WATTS, watts, e vai ter lá um número. Esse número pode estar na casa de centena, como ele pode estar na casa de milhar, o que é o caso de praticamente todos os aparelhos que são a base de resistência. Ok? Logo, esses equipamentos eles têm que ser colocados em tomadas cuja fiação seja dimensionada para eles. Fiação de no mínimo 2,5 milímetros de diâmetro. Beleza? Quando eu tenho a minha fiação na minha casa com uma fiação que não suporta equipamentos com essa potência, quando eu uso esses equipamentos, ele vai gerar um aquecimento nessas fiações. E o que é que essa fiação vai fazer no disjuntor? Pá! Desarma ele. O que é o disjuntor? Qual é a finalidade dele? Proteger o circuito e as instalações. Então ele desarma, fez o trabalho dele. Seria a mesma coisa do DR, DDR e o MDR para proteger a mim. Houve uma fuga de corrente, vou levar o choque, ele desarma, eu não levo o choque. Ele me protegeu. O disjuntor faz a mesma coisa com o equipamento. Houve uma potência maior do que aquilo que ele deve suportar, ele desarma. Ponto. Choque, quando usar o celular no carregador. Muito comum isso em Thales. Cuidado, a dica vai dormir, deixa o carregador e o celular não na sua cama, não em cima de você, não do lado da cama, não embaixo do travesseiro, não faça isso. Deixa o carregador e o celular do lado. Carrega o celular lá na tomada e vai falar com ele aqui. Não. Ok? Pode haver sobrecarga e você vir a levar um choque se tiver com ele na tomada. Principalmente se estiver chovendo e caindo raios. Ok? Não. Caramba, 50 minutos já de live. E a proposta era 30. Enfim, vamos concluir então.
Que bom, que bom. Então é o seguinte, se você liga o chuveiro ou qualquer outro equipamento de resistência e a tua iluminação oscila, está dizendo para você o seguinte: a gente não suporta a potência do que você tem. E o que é que você tem que fazer? Você tem que chamar um eletricista, esse eletricista vai avaliar tudo que você tem, vai abrir suas caixinhas, vai olhar suas fiações e vai dizer para você, olha, tem que trocar. Não entre na onda de trocar o disjuntor. Eu acho que eu já expliquei, está muito claro para você que o fio e o disjuntor ele é compatível com o que você está ligando naquela tomada. Se ele está desarmando é porque a potência do que você está usando está alta para o fio e para ele, o fio está aquecendo, está fazendo ele desligar. Se você coloca um disjuntor de uma amperagem maior, esse disjuntor não vai desligar mais. Se ele não vai desligar, quando você liga o equipamento e ele aquece o fio e o disjuntor não desliga, esse fio vai continuar aquecendo, 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 até provocar um incêndio. É assim que funciona. Por isso que a eletricidade ela é responsável por grande parte dos incêndios a nível de Brasil. Ok? E aí o Daniel está falando pico de potência. Você percebe isso quando você tem no break em casa, onde liga os computadores, quando ele fica assim, ó, tic, 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 subindo e descendo, subindo e descendo. Isso ali é um exemplo claro de que a sua tensão, se você é do sul, é 127 volts, se você é do Nordeste, 220 volts, quando ela está subindo, aqui no Nordeste mais de 220, menos de 220. Lá no Sul, mais de 127, menos de 127, ele fica. Porque ele está equalizando, tentando manter a tensão de saída dentro daquilo que é pré-estabelecido nele. Beleza, gente? Bom, é isso. O mais perigoso é o smartphone carregando e carregando, está usando o fone de ouvido. Também, Alexandre, também. Porque o fone de ouvido não deixa de ser fio e direto no ouvido, né? Gente, estou finalizando aqui essa live. Espero que, Luana, tenha sido isso que você gostaria de estar aprendendo aí, ou queria aprender, enfim. Se não foi, deixe os comentários. Vocês podem colocar aqui ou mandar qualquer mensagem me pedindo, dando sugestão de temas, ok? Então, Sara, você está entrando e a gente está finalizando a live. Mas seja bem-vinda de qualquer forma. Então, quinta-feira da semana que vem estaremos falando de segurança com idosos. Segurança com idosos, beleza? E dia 29, quarta-feira, vamos estar falando sobre doação de sangue. Beleza? E qualquer sugestão, estamos aí à disposição. Que bom, Luana, que atendeu aí a sua necessidade, seu desejo. Mas olha, Sara, você que está chegando agora aí, Gisele, essa live vai ficar salva aí no IGTV, ok? E eu vou mandar ela também para o meu canal no YouTube. Acessem o nosso canal lá, se inscrevam, tá certo? Everton Marcelo -EM Cursos. Everton Marcelo -EM Cursos. Ajude a gente aí a crescer, tá certo? Não a crescer para monetizar, não, mas para crescer em levar conhecimento para as pessoas, tá certo? Levar conhecimento preventivo para as pessoas, ok? Um forte abraço a todos, boa noite, tenham todos aí um excelente final de semana. Até breve!